Fala, Fogão! No próximo dia 24 de novembro, conforme você está sabendo, vai ter eleição no Botafogo para definir o próximo presidente, que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024. E justamente por isso eu entendo ser pertinente nesse momento a gente fazer uma mini retrospectiva do que foi a gestão Mufarrege nesses 3 anos à frente do Botafogo, 2018, 2019 e 2020, para que a gente possa relembrar e compreender tudo o que aconteceu no clube em relação ao futebol especificamente. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro e também troca de treinadores que a gente sabe teve bastante, né? Eu aqui no canal já publiquei os vídeos com as entrevistas do Alessandro Leite, Valmer Machado e do Césio Melo. Os cards vão passar aqui em cima se você quiser conferir. Apesar da gente não querer mais esse modelo de gestão no Botafogo, é muito importante a gente compreender quais são os planos e ideias de cada um desses candidatos, porque afinal de contas, um deles vai vencer a eleição. E concordando ou não, é sempre importante a gente ficar atento ao que está sendo falado para depois poder cobrar. Enfim, tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Antes de mais nada, eu quero te fazer também um convite para que amanhã, por volta de meio-dia e meia, 1 da tarde, você chegue aqui no canal para conferir o pré-jogo da partida contra o Fortaleza. Vou publicar um vídeo com uma análise bem bacana, tanto do time deles quanto da partida, informações pertinentes sobre o Botafogo, sobre o adversário. Então fica aqui o convite para que amanhã, entre meio-dia e meia, 1 da tarde, você possa conferir esse pré-jogo. Bom, dito isso, vamos em frente. O primeiro destaque aqui que eu quero fazer para você é justamente quem foi o primeiro treinador da gestão Mufarrege. Felipe Conceição, ele que foi definido para ser o novo treinador do Botafogo no fim daquele ano de 2017, porém, vale lembrar, como o Mufarrege era vice-presidente do Carlos Eduardo Pereira, obviamente ele fez parte dessa decisão. Afinal de contas, como ele seria o próximo presidente, já estava definido isso, de que ele seria o presidente do próximo triênio, naturalmente, se ele não concordasse com a decisão, ele poderia ter vetado e escolhido um outro nome. Então ele fez parte dessa decisão de efetivar o Felipe Conceição como treinador da equipe principal. Ele que fez um péssimo trabalho à frente do Botafogo, vale lembrar. O Felipe Conceição no Campeonato Carioca estava tendo um desempenho bem abaixo e na Copa do Brasil não preciso nem falar. Basta lembrar um nome, Aparecidense. Essa é aquela famosa partida sob o comando do Felipe Conceição, onde ele decidiu mudar o esquema tático, colocar 3 zagueiros sem praticamente ter tempo para treinar. Na verdade, ficou até uma dúvida na cabeça da torcida na época se o Felipe Conceição teria treinado aquele esquema tático. A mudança ali para o 3-5-2, enfim, não deu certo. A gente acabou sendo eliminado de forma vergonhosa para a Aparecidense, o que acabou prejudicando a sequência do ano do Botafogo na parte financeira, já que a gente estava contando em avançar na competição, pelo menos até as fases mais avançadas, o que naturalmente daria mais dinheiro para o Botafogo. Teve essa eliminação, Felipe Conceição então rodou e no lugar dele chegou o Alberto Valentim para sua primeira passagem. Nesse momento, a torcida do Botafogo não tinha muitas críticas a fazer ao nome do Alberto Valentim. Afinal de contas, ele tinha comandado o Palmeiras, né? E tinha tido bom desempenho ali no Palmeiras. E quando veio para o Botafogo, era ainda um nome que estava gerando certa expectativa do mercado brasileiro, que poderia ser um treinador com bom potencial. Ele no Campeonato Carioca conseguiu o título, com aquele gol do Carly no finalzinho, mas vale destacar que nessa partida contra o Vasco, na final, o Botafogo jogou muito mal, porque o Vasco teve um jogador expulso ainda aos 36 minutos do primeiro tempo. E a gente não conseguia agredir a equipe do Vasco, você deve se lembrar bem como foi aquela partida. Enfim, gol do Carly, conseguimos levar para os pênaltis, Gatito herói pegou, conforme ficou famosa essa frase na época, e a gente conseguiu esse título. Logo na sequência, o Alberto Valentim saiu do Botafogo em virtude de uma proposta do futebol do Egito, uma proposta irrecusável, com muito dinheiro envolvido. Ele sai e o Mufarrege então anuncia o Marcos Paquetá, treinador que há muitos e muitos anos não trabalhava no futebol brasileiro, veio para o Botafogo do futebol indiano e pouco ficou por aqui. Foram 36 dias apenas do Marcos Paquetá no cargo, 1 vitória, 4 derrotas e todas aquelas críticas que a torcida do Botafogo fazia em relação à vinda desse treinador, que há muitos anos não trabalhava aqui no Brasil, fez todo sentido. Afinal de contas, ele não conseguiu fazer o time jogar minimamente. Não à toa, teve 5 partidas com 4 derrotas. Esse aí realmente foi um grande equívoco da gestão Mufarrege no ano de 2018.
Na saída do Marcos Paquetá, foi anunciado o Zé Ricardo. Ele que pegou o time ali já na disputa do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer uma campanha até que razoável, porém, vale destacar aqui que mesmo o Botafogo, na maior parte do campeonato, não tenha ficado ali brigando contra o rebaixamento, quando chegou na 31ª rodada da competição, o Botafogo estava em 15º lugar, muito perto do Z4, portanto. Mas aí, nessas rodadas finais, da 32ª rodada em diante, o Botafogo conseguiu uma arrancada e emplacou uma sequência de 4 vitórias, o que fez com que a gente se afastasse aí de qualquer risco de rebaixamento no ano de 2018. Mas isso não apaga o fato que a gente fez um campeonato brasileiro muito abaixo da expectativa da torcida. Terminamos ali em 9º lugar, ok, meio de tabela, mas a expectativa da torcida era um campeonato diferente. Passamos o campeonato inteiro na metade de baixo da tabela praticamente, no final próximos do Z4, mas ainda bem conseguimos dar essa arrancada e fechamos a competição na 9ª colocação. Veio 2019, Zé Ricardo ainda à frente da equipe, faz um campeonato carioca muito abaixo, o campeonato carioca de 2019 do Botafogo foi realmente muito ruim, e na Copa do Brasil, apesar da gente não ter repetido a eliminação vergonhosa logo na primeira fase, quando enfrentou o Juventude, a gente sabe bem o que aconteceu. O Botafogo foi eliminado mais uma vez na competição e viu o Juventude, naturalmente, tirar sarro do time do Botafogo, porque, além da vitória em 99, no segundo confronto entre as equipes na competição nacional, mais uma vez deu Juventude. O Zé Ricardo à frente do Botafogo, sinceramente falando, no ano de 2018, até que fez um trabalho razoável. A gente terminou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, conseguiu a vaga na Sul-Americana, uma competição internacional e tal, mas já em 2019 o desempenho foi muito abaixo. E aí o Zé Ricardo, depois de uma sequência negativa de resultados, acabou saindo do Botafogo. No lugar do Zé Ricardo vem então o Barroca, que faz um começo de Campeonato Brasileiro muito interessante. Inclusive, a gente tem que colocar na conta do Barroca, tá, o fato do Botafogo não ter caído para a 2ª divisão no ano passado. Vale lembrar aqui que o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Eduardo Barroca, foram 27 pontos conquistados, o que no fim das contas foi fundamental para o Botafogo não cair para a Série B. Mas no segundo turno, quando a gente começa ali, né, a ter oscilação de desempenho, o Botafogo não conseguia apresentar um futebol interessante sob o comando do Eduardo Barroca, essa é a grande realidade. Até começou com um padrão de jogo bacana, de toque de bola, manter essa posse e tal, mas com o passar do tempo a gente ia vendo que o time do Barroca tinha um claro desequilíbrio. Mantinha a posse da bola, mas não conseguia pisar na área do adversário. Parecia que a gente estava jogando um outro esporte, onde o objetivo era a posse da bola e não fazer o gol na equipe adversária. Eu até brincava com alguns amigos que o Barroca estava desenvolvendo um novo esporte, era um cara visionário e não futebol conforme a gente conhecia. Enfim, saiu o Barroca, vem Valentim novamente. Só que dessa vez vem Valentim já muito criticado pela torcida, não por conta da passagem dele em 2018, que culminou com o título do Campeonato Carioca, mas sim porque de lá pra cá, né, naquele momento que ele assumiu em 2019, a gente já sabia qual era do Alberto Valentim, que ele não era o nome certo para poder trabalhar no Botafogo. Mas mesmo assim, a gestão Mufarrege traz o treinador que tem um desempenho muito fraco naquela ocasião no Campeonato Brasileiro. Não à toa, ele que veio para salvar o time do Z4, a gente ficou ali flertando com a zona do rebaixamento um tempão. A gente só foi se livrar de qualquer possibilidade na antepenúltima rodada. O Valentim já tinha uma pontuação bem interessante, porque quando ele assumiu a equipe, o Botafogo já tinha uma pontuação que ajudava a gente a evitar qualquer risco de rebaixamento. Bastava a gente repetir, por exemplo, o desempenho do primeiro turno, mas sob o comando do Alberto Valentim, um nome que a torcida não queria à frente do Botafogo, obviamente. Sob o comando do Valentim, o Botafogo teve um desempenho ali na reta final do Campeonato Brasileiro muito, mas muito ruim mesmo. Vale destacar que o Valentim naquela temporada estava no comando do Avaí, e o Avaí estava na zona do rebaixamento. Então esse foi mais um agravante em relação à torcida não querer o Alberto Valentim para resolver a nossa vida. O Valentim, que segundo informações da época, pagou a multa que ele tinha ali com o Avaí do próprio bolso, não fazia sentido naquela ocasião você fazer um contrato que fosse até o fim de 2020, o certo era até o fim do Campeonato Brasileiro de 2019, mas o Valentim, que saiu do Avaí pagando a multa do próprio bolso, naturalmente quis costurar um contrato que fosse até o fim de 2020. Que a expectativa dele era continuar no Botafogo, principalmente no momento que se falava de SA, da gente poder ter ali mais investimento para poder manter a estrutura do futebol, sem passar por todo o perrengue que a gente passou no Brasileiro de 2019, com salário atrasado e tal. O treinador, naturalmente, defendeu o dele. E o Botafogo foi lá e assinou. E para piorar a situação, manteve Alberto Valentim para a temporada de 2020, conforme a gente bem sabe,
fez um início de temporada horroroso, conforme já era esperado também, e aí decidiu pela demissão do treinador. Quando ele demite o Alberto Valentim, surge a informação: o Botafogo vai ter que pagar uma multa, tá, de mais de R$1 milhão, porque como o contrato dele é até o fim de 2020, e você estava rescindindo antes, estava lá estipulado que o Botafogo teria que pagar uma compensação. Esse, inclusive, foi o motivo do Botafogo, no fim da temporada de 2019 para 2020, não mandar o Valentim embora. Passaram alguns jogos da temporada 2020 e aí tomou a decisão, ou seja, já teve mais um erro de planejamento aí. Porque você deixa começar uma nova temporada, acreditando que de repente os resultados vão ser diferentes, o desempenho da equipe vai ser diferente, mas a gente vê uma troca enorme no elenco, porque nessa temporada de 2020, a gente pode perder de vista, mas nessa transição 2019-2020, a gente liberou praticamente o grupo inteiro de jogadores profissionais. Não à toa, o Botafogo nessa temporada teve que contratar 25 jogadores. Não foi simplesmente um caso de já temos um elenco aqui base e vamos trazer alguns reforços pontuais. Esse não foi o caso. O que aconteceu foi, liberou praticamente todo o grupo de 2019 e aí foi ao mercado para trazer novos jogadores. Esse número de 25 contratações se explica muito por conta disso, certo? Então a gente não pode esquecer também esse fato. Sai o Alberto Valentim, quem vem? O Autuori. E o Autuori claramente vem interessado, na verdade, em assumir o cargo de gestor. Não à toa, em vários momentos dessa passagem do Autuori pelo Botafogo, ele deixou bem claro que ele não queria mais ser treinador. E isso já estava muito evidente logo nas primeiras declarações dele, que ele veio para ajudar nesse momento de transição, que ele abriu mão dessa ideia de não mais trabalhar como treinador, que ele sentiu que o Botafogo precisava de ajuda nessa transição, que ele tinha a tal da gratidão pelo Botafogo, por tudo que o Botafogo representou na vida profissional dele e tal, tudo aquilo que a gente escutou, que no fim das contas, um parêntese aqui, no fim das contas não passou de balela, porque ele foi para o Atlético Paranaense, também para assumir o cargo como gerente, mas está aí como treinador. A escolha pelo nome do Autuori claramente foi um equívoco, porque o profissional não estava mais dedicado a ser treinador. Ele já vinha fazendo a função de gestor, e era a posição, o cargo, que ele de fato queria. Tanto é que o Autuori criou uma expectativa, por mais que nas declarações ele tenha dito que não, mas criou uma expectativa de, fazendo a transição para SA, que toda hora vinha aquele discurso: não, vai sair em julho, vai sair em junho, vai sair não sei quando. O Autuori, obviamente, estava na expectativa de ter a transição para SA e ele ser convidado. Até porque os membros do comitê gestor, e nessa ocasião já existia um comitê gestor, o Nelson Mufarrege praticamente passou a não aparecer mais. Essa é a grande realidade. Você não via mais o presidente do Botafogo, né, falar. Quem falava era o Montenegro e de vez em quando o Carlos Eduardo Pereira. Lembrando que o Montenegro nem cargo tinha no Botafogo. Ele era um membro convidado ali para o comitê gestor. Não tinha um cargo definido. Enfim, a gente fica com o Paulo Autuori durante um bom tempo e aí sai Autuori porque os resultados não estão acontecendo. Vem o Lazzaroni, que até então era auxiliar permanente da comissão técnica. Tem aquela primeira partida contra o Cuiabá, onde o Lazzaroni fez uma série de besteiras. E dali o Lazzaroni já sai, praticamente não ficou no cargo. Foram 6 partidas apenas, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ele sai rapidamente, o Tênis fica como interino, e aí depois disso vem o Ramon Dias com a sua comissão técnica. Aí sim a gente pode falar um acerto da diretoria, porque embora a gente ainda não possa avaliar de forma muito aprofundada o trabalho da nova comissão técnica, essa é a primeira comissão técnica que o Botafogo tem em muitos e muitos anos, que de fato tem uma estrutura profissional, né? Tem o Ramon Dias, 2 auxiliares, preparador físico, 2 analistas de desempenho, enfim, uma comissão técnica realmente de nível superior. Então é a primeira vez em todo esse período da gestão Mufarrege que a gente teve uma comissão técnica que de fato poderia ajudar o Botafogo, um trabalho que ajude a desenvolver a equipe. Tá? Todos os outros treinadores que vieram para o Botafogo, quando muito, trouxeram um auxiliar. Já usaram a estrutura do próprio clube, porque o Botafogo naturalmente contratava treinadores que estavam mais desvalorizados no mercado para pagar mais baixo. Essa é a grande realidade. Sem dinheiro, contratava treinadores que estavam em baixa ou que estavam começando a carreira, justamente para que você possa ter um salário mais baixo e você usar a sua própria estrutura. O fato é que o Botafogo, nesse período, com o Mufarrege à frente do clube, como presidente, a gente teve desempenhos esportivos muito aquém, tá? No Campeonato Brasileiro 2018, 2019 e agora em 2020, que embora o campeonato só vá terminar em fevereiro, vale o destaque que essa montagem do elenco foi feita sob gestão do Mufarrege e do comitê gestor. Não foi ele sozinho, logicamente.
mas está na conta também do comitê gestor e principalmente de quem é o presidente. Pelo menos na minha visão, o presidente é o grande responsável, embora você forme um comitê gestor, quem continua sendo presidente é o Mufarrege. Então a gente não pode esquecer que vai ter a troca agora de presidente, mas a responsabilidade por qualquer resultado que o Botafogo venha a obter no fim desse Campeonato Brasileiro não pode ir para a conta do novo presidente, que vai ser eleito agora, dia 24 de novembro, e que só vai assumir em janeiro de 2021. Então não dá pra gente esquecer disso, mesmo tendo essa troca agora. O mais importante aqui é a gente relembrar que nesse triênio da gestão Mufarrege, o Botafogo não conseguiu se reorganizar, não conseguiu se estruturar, e embora o Mais Botafogo agora, na reta final, tenha tirado o apoio ao presidente Mufarrege, a realidade dos fatos é que Mais Botafogo e Mufarrege têm uma ligação muito forte. Foi um triênio muito complicado para o Botafogo, que nesse momento a gente tem que esperar que não termine com um rebaixamento para a Série B. A gente que esperava que 2019 fosse a última vez que o Botafogo passasse tanto perrengue na competição nacional, volta a repetir um fraco desempenho agora em 2020, sem que o nosso presidente, ainda em exercício, dê as caras para poder falar, para poder dar entrevista, nem que seja para explicar e dar um apoio público para o nosso elenco e para a nova comissão técnica. Isso também não tem acontecido. A gestão Mufarrege vai chegando ao fim, vamos ter um novo presidente, dia 24 de novembro tem a eleição e vamos ver o que vai acontecer. A expectativa de toda a torcida era pela SA, ela não saiu, talvez não saia, essa é a grande realidade, a gente não sabe em que pé estão as coisas e o fato é que a gente tem que torcer muito, mas muito mesmo, para que o próximo presidente do Botafogo consiga fazer um trabalho minimamente profissional, para que a gente comece a se reorganizar. Em algum momento, essa reorganização do Botafogo tem que começar a acontecer. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa gestão do Mufarrege, desse triênio 2018, 19 e 20? Qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu no futebol e também no lado das finanças, que a gente sabe a situação do Botafogo ficou cada vez mais complicada? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você puder fazer parte do crescimento do canal, se inscreve para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.